Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje nós vamos tratar do seguinte assunto: por que existem os anjos? Se você é criado em lar cristão ou se você já é convertido há um bom tempo, você já estudou e descobriu que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Entretanto, talvez tenha até passado algum dia essa dúvida na sua cabeça. Por que que Deus criou os anjos, né? Por que que Deus envia anjos a nós? Então, hoje nós vamos entender o motivo do porquê que Deus criou os anjos, ter o básico também, né? Uma introdução bem básica que eu quero abordar aqui sobre angelologia e demonologia, assim vocês não tenham nenhuma dúvida quanto a este assunto, tá bom? Tudo começa quando nós analisamos o que ocorreu em Gênesis. Em Gênesis, o Senhor Deus ele caminhava com o homem diariamente e o homem ali e a mulher também conversavam com Deus a respeito do que havia passado no seu dia, né? Então a oração era tão maravilhosa, ela era de um nível tão avançado em que eles não precisavam, por exemplo, se ajoelhar em um canto, mas eles viam ao próprio Deus e falavam com o próprio Deus, com o próprio Criador, né? E quando o homem decidiu pecar, e assim entrou o pecado no mundo, pois a Terra, o planeta Terra ainda não havia se contaminado com o pecado, ocorreu uma separação entre o homem e Deus. Isso não significa que o homem nunca mais alcançaria a presença de Deus, mas sim que aquela presença de andar lado a lado, aquela inocência, aquela pureza que existia no homem, não existia mais. Isso significa que, diante da santidade maravilhosa e plena do Senhor, não é possível que ele fique a todo momento em todos os lugares. Por quê? Se Deus é santo e Deus é plenitude, Deus é o Espírito pelo qual dá a vida, né, ao ser humano, é o Criador de todo o universo, em lugares muito pecaminosos ou diante de situações muito ruins, Deus não permanece, pois a própria terra, depois do pecado, já não suporta a glória de Deus, de tão santo e maravilhoso que Ele é. E de acordo com a palavra de Deus, nós sabemos que o Senhor, ele não é um assassino. Então ele não quer matar as pessoas, mas sim dar a chance a elas de se achegarem a ele, de conhecerem a sua salvação. E diante disto, nós temos então a figura dos anjos, tá? Primeira coisa que nós temos que saber sobre os anjos é: os anjos eles foram criados antes da criação do universo e da humanidade. Ou seja, os anjos foram criados antes de nós, eles antecedem a nós, ok? Através disso é importante mencionar também que nós, humanidade, somos feitos um pouco menor que os anjos. Então, nós, seres humanos, somos de uma hierarquia, se assim podemos dizer, menor que a dos anjos, um pouco menor, ok? Os anjos eles são encarregados de algumas coisas que nós vamos ver mais para frente neste vídeo e que são ministérios até bem semelhantes aos ministérios de nós cristãos, porém tem uma coisa um pouquinho maior ali. Então é por isso que eles são de uma outra hierarquia, ok? Os anjos que existem são divididos em duas categorias: os serafins e os querubins. Nós vamos dar uma introdução de quem são os serafins. Os serafins, eles são anjos com asas, né? Os famosos anjos que têm as asas e que sobrevoam, e a aparência deles não é humana. Muitas pessoas acham que não, né? Inclusive na cultura popular e na cultura secular, os anjos são desenhados e descritos, né, quase que como homens lindos e maravilhosos e etc. Mas os serafins, eles não são desta forma. Os serafins,
eles têm aparência de animais. Então, eles se assemelham a animais, a seres viventes, ok? Principalmente, eles se assemelham a répteis, né? A águias ou a outros tipos de animais que voam. Devido a essa aparência, né, característica e exótica, eles têm 6 asas. Essas 6 asas, 2 eles usam para cobrir o seu rosto, 2 para cobrir os seus pés e as outras 2 para voarem, de acordo com as características que nós vemos tanto do profeta Isaías, no capítulo 6 de seu livro, quanto as características citadas pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, capítulo 4. De acordo também com as descrições do profeta Isaías e do apóstolo João, esses seres, esses anjos, claro, aparecem em outros livros também, mas eu utilizei mais pelas visões que eles tiveram do trono de Deus, né? Bom, eles são seres, né? São anjos responsáveis pela adoração contínua que ocorre no céu. Tanto que em Isaías e no livro de Apocalipse, eles cantam uma canção muito parecida diante do trono de Deus, que é Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ou como diz em Apocalipse, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O ministério dos serafins, desses anjos, é se prostrar e adorar diante da maravilhosa e plena presença de Deus. Isso serve como símbolo, eles são símbolos para nós humanos de que, independente de aparências, independente de qualquer coisa, independente de circunstâncias, nossa adoração ao Senhor deve ocorrer 24 horas por dia. Então, em tudo que nós fizermos, nós devemos adorar ao Senhor. Os serafins, eles não têm muito contato com os humanos, mas são sim um símbolo onde nós podemos aprender muito com esses anjos, ok? Bom, e depois disso, nós temos os querubins, que é um pouquinho mais complexo a explicação sobre eles e eu vou estar explicando tudinho aqui para vocês, tá? Os querubins, eles já são anjos ministradores e os anjos que guerreiam as batalhas espirituais. Primeiramente, esses anjos, os querubins, eles não têm asas, tá? Diferente da cultura popular. Esses anjos, eles também não têm aparência animal, eles não têm uma aparência exótica e diferenciada como nós encontramos nos serafins, mas eles têm uma aparência de um humano. Então, eles parecem muito com homens mesmo, como nós, como eu, como você. Então, são seres muito parecidos com o homem, mas que notoriamente são diferentes, são anjos, ok? Uma hierarquia espiritual diferente. Quando nós lemos o livro de Gênesis e vamos entender um pouquinho sobre Abraão e a visita que ele recebeu de Deus, né? Que são aqueles 3 homens que aparecem para ele, nós conseguimos compreender que ali, entre esses 3 homens, um era o próprio Deus, né? Era o próprio Jesus Cristo aparecendo a Abraão, e os outros 2 eram anjos querubins. E esse exemplo que nós temos, né, no livro de Gênesis, quando esses 3, né, o próprio Senhor Deus e os outros 2 querubins aparecem para Abraão e depois vão destruir Sodoma e Gomorra, é o exemplo perfeito para aquilo que eu expliquei, né, no comecinho ali do vídeo, do porquê que existem os anjos, né? Você pode notar, se você ler bem detalhadamente Gênesis 18 e Gênesis 19, que o próprio Senhor Deus não foi até Sodoma e Gomorra, porque ali era uma terra de muito pecado. E ali ele queria salvar o próprio Ló, né? Então, se Deus aparecesse lá, ele ia destruir tudo, porque a sua glória é infinita e eterna. Então, o Senhor ficou numa terra santa, perto de um homem santo, que era Abraão. E ali ele ficou conversando, né, com o patriarca Abraão. Só que o Senhor Deus enviou os outros 2 querubins para ir lá e falar para o Senhor quando que era a hora de destruir Sodoma e Gomorra.
Então, o que que aconteceu? Os querubins foram até Ló, resgataram ele e sua família, levaram ele para um lugar seguro, e depois a Bíblia diz que o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre do Senhor Deus nos céus e destruiu Sodoma e Gomorra. Então nós podemos perceber que o Senhor Deus, ele não pode, de acordo com a sua glória e santidade, entrar em lugares pecaminosos demais, né? Onde superabunda o pecado, né? Por quê? Claro, pode superabundar a graça, tem toda aquela coisa do evangelho pregado, dos corações se converterem, mas a presença de Deus aí já não é conversão, evangelho. Eu falo mais do espiritual. A presença de Deus, né, se ela vir em seu estado 100%, a humanidade não aguenta, exatamente pelo pecado ter entrado no mundo. Curioso também que quando nós lemos o livro do profeta Daniel, principalmente nos capítulos 8, 9 e 10, nós percebemos claramente que os anjos ali, os querubins que falaram com Daniel, são totalmente semelhantes a homens, e o próprio profeta Daniel cita isso, né? Primeiro ele vê Deus, né? No capítulo 10 ele vê o Senhor Deus, né? Tanto que ele desmaia, e depois ele fala que uma mão o tocou, e depois, né, um anjo conversou com ele, depois veio outro anjo conversar com ele. Ou seja, ele viu o Senhor Deus em glória, e depois o profeta Daniel viu dois anjos querubins, Gabriel e Miguel. Né? Nós sabemos que é Gabriel, porque primeiro ele fala com Miguel e depois ele fala com Gabriel, que é o que a gente lê no capítulo 8 de Daniel. Então aqueles anjos do capítulo 10 são os mesmos anjos que estão conversando ali com Daniel. E você nota que é uma coisa curiosa, que além dos querubins ministrarem o profeta Daniel para ele escrever aquelas revelações no seu livro, né? Eles também dizem que estavam resistindo a um governante da Pérsia. Olha que curioso. Então, além da revelação, né, de trazer a ministração, palavras que o Espírito Santo quer nos dizer, os querubins também participam da batalha espiritual que eu citei no começo. Ou seja, eles vão contra demônios, contra principados e potestades influenciados por esses demônios, né? Por tudo aquilo que o Satanás quer fazer na terra através de homens, através de planos malignos. Então os querubins eles têm essa função também. Bom, e além disso, você deve estar se perguntando, né? Mas e os demônios? Bom, os demônios eles são anjos caídos. E a única espécie, né, se a gente pode assim dizer, são os serafins, né? Tanto que quando nós lemos ali Gênesis e nós vemos sobre a queda do homem no paraíso, no Éden, muitos ateus ficam, nossa, mas você acredita em uma cobra que fala, né? Na realidade, quando a gente vai estudar, né, o hebraico original e a raiz das palavras, o que Eva viu não foi uma serpente, uma cobra comum falando com ela, mas sim um anjo caído em forma de réptil, que como eu falei no começo, eles têm formas de réptil ou de outros animais, que falava com ela. Então ele se assemelhava sim a uma cobra, um lagarto, um réptil. E é por isso que a Bíblia nos descreve como a serpente, porque é esse o apelido dado, né, referente à fisionomia de Satanás, né? É assim que muitas vezes ele também se manifesta para destruir nossos planos com Deus e os planos da nossa vida. Então, é um assunto que não é místico, não tem muita coisa complexa, né? É bem básico nós entendemos o porquê que o Senhor criou os anjos, né? E os anjos, na realidade, eles servem como serviçais nossos e do próprio Senhor Deus, né? Para nos ministrar, para levar as nossas orações ao Senhor, ou então praticar ali a vontade do Senhor em uma terra que tenha muito pecado, uma catástrofe que deve acontecer, né? E que alguém precisa ser salvo, né? E lugar onde o Senhor não pode se achegar 100%, né? Porque toda a sua glória destruiria aquele lugar, mataria, né? Todas aquelas pessoas.
Então os anjos eles são como os serviçais do Senhor. E os serafins têm esse ministério também de adoração, que na verdade é um prazer, né? Estar adorando ao Senhor, estar exaltando a sua santidade e o seu reinado. Bom, é muito simples isso, tá, pessoal? Uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui como importante mencionar, tá? Após um período que o judaísmo se apostatou, no momento em que eles rejeitaram Jesus, o judaísmo se debandou para o lado mais esotérico, místico da coisa, né? Então nós vemos, principalmente no Novo Testamento, em principal no livro, na carta aos Colossenses que o apóstolo Paulo escreveu e no próprio livro de Apocalipse, algumas coisas que fazem a gente refletir um pouquinho sobre, assim, dos anjos serem serviçais nossos, né, a favor do Senhor Deus. Nós não devemos cultuá-los, porque eles são criaturas como eu e como você. Eles não emanam divindade, eles não são manifestações divinas como o esoterismo prega, o gnosticismo, a Kabbalah prega, tá? Eles são apenas criaturas que foram criadas e inventadas pelo Senhor, que têm ministérios específicos e que servem, né, a nós. Eles não são deuses, eles não têm uma hierarquia divina, eles são criaturas, ok? Então é muito importante nós tomarmos cuidado para não ocorrer adoração e culto a anjos, porque eles não são dignos disso. Inclusive o próprio apóstolo João se prostrou para adorar o anjo que mostrava algumas revelações de Apocalipse para ele, e o próprio anjo vira para ele e fala: ei, ei, para com isso, eu sou apenas um servo teu e de teus irmãos, né? Guarda o testemunho do Cristo divino e adora a ele, adora a Deus. Ele não permitiu que o apóstolo João se prostrasse para adorá-lo, né? Então aí você já vê a diferença. Deus deve ser adorado e anjos não. Tudo que é criado por Deus, ele não pode ser adorado. A adoração é uma atitude, uma palavra, uma coisa contínua e única e exclusiva a Deus e não à criação. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se vocês lembraram de alguma coisa que não entenderam, eu vou deixar meu WhatsApp, meu e-mail. Você pode comentar aqui no canal, pode comentar nas redes sociais. Em qualquer lugar que você me procurar, eu faço questão de responder vocês, tá bom? Curta o vídeo, se inscrevam, compartilhem com outras pessoas que talvez tenham essa dúvida e espero ter ajudado vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.